Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, começando aqui essa quinta-feira, dia 2 de maio. E aí, como é que vocês passaram o feriadão de 1º de maio, né? Muito calor aqui no Rio de Janeiro. Eu sei que lá no sul do Brasil está com chuvas fortes, infelizmente, né? Causando ali muitos prejuízos, até vidas humanas. A gente espera que tudo fique bem lá no sul, mas comenta aí embaixo de onde que você está falando, como que foi esse feriado, se foi de calor, se foi de chuva, como que vocês passaram. Galera, quinta-feira, Fogão de volta a campo logo mais, 19 horas, estreando na Copa do Brasil. E aí muita gente pergunta, Carlos, por que o Botafogo está entrando só na terceira fase da Copa do Brasil? Isso porque a gente conseguiu se classificar para a fase de grupos da Libertadores, então deu direito ao Botafogo estrear apenas agora. Mas e o Vitória? O Vitória também está estreando e o Vitória não está na Libertadores. Isso porque o Vitória foi campeão da Série B ano passado, e aí também garantia a ele essa passagem, né? Pegava o elevador ali e subia direto para estrear na terceira rodada da Copa do Brasil. O Botafogo pegou esse confronto aí, para alguns considerado difícil, né? Porque é um confronto com outro time da Série A, apesar do Vitória não viver aí um dos seus melhores momentos, né? Mas a gente vai falar mais da partida já. Começar falando aqui do Bruno Lage. Quem lembra do Bruno Lage? Claro, todos lembramos. Ele continua ligado a Igor Holden, né? E a gente sabe também que depois da demissão dele, ano passado, aquele pedido dos jogadores para o Lúcio Flávio assumir, né? Não é nem bom lembrar, né, galera? Mas enfim, o Textor sempre elogiou muito o Bruno Lage, até recentemente, né? Disse que se ele tem um arrependimento sobre 2023, foi de ter topado isso, né, de demitir o Bruno Lage. Segundo ele, foi de forma precipitada. E hoje eu converso com muitos botafoguenses, muitos de nós, né, acham também que o Bruno Lage nem era o grande culpado. O fato é que ele começou a ter aquele problema ali de comunicação, né, desde aquele jogo com o Flamengo, fatídico, né, que ele entrega o cargo, né, bota o cargo à disposição, depois ele diz, não era isso que eu queria, eu estava querendo blindar os meus jogadores. Ali houve um desgaste muito grande, né, mas se a gente for ver só pelo aspecto de campo, técnico, o Bruno Lage até estava conseguindo, né, dar um direcionamento, né. Hoje, alguns meses depois, a gente consegue fazer essa leitura, inclusive quando ele barra o Tiquinho naquele jogo com o Goiás. O Tiquinho depois entra com fome de bola, faz o gol da partida, né? O Walter, curiosamente, tinha aberto o placar para a equipe goiana, e o Tiquinho empata aquele jogo, e ali foi também considerado na época, né, a gota d'água para Bruno Lage ter barrado o Tiquinho, só que depois a gente até entendeu que realmente o Tiquinho estava numa queda de produção, questão do Diego Costa também, né, que naquele jogo começou como titular. Enfim, muita coisa rolando, mas eu dei essa volta toda aqui para dizer que o Bruno Lage, além dele continuar recebendo grana, né, pelo contrato que ele tinha com o Botafogo, que foi ali interrompido, digamos assim, né, ele aguarda também uma oportunidade no Lyon, né, outra equipe da Igor Holden. Isso aí fazia parte do pacote, né, do contrato, do convencimento do Textor para ele vir para o Botafogo. Só que o Lyon, nesse momento, vive uma boa fase, né? O Lyon se recuperou lá na França, nos últimos 24 jogos, deixa eu ver aqui para passar para vocês certinho, tem 16 vitórias em 24 jogos, tá? Com o técnico interino Cláudio Caçapa, não, mentira, com o Pierre Sage, tá? Então, não parece que será nesse momento oportuno, né, para o Bruno Lage assumir lá o Lyon, mas ele ainda está nessa espera, né, com passo de espera. Bruno Lage recebeu algumas propostas recentemente para voltar a trabalhar, e ele tem recusado essas propostas, até porque, caso ele venha a aceitar alguma proposta, aí acaba essa obrigatoriedade da Igor Holden de dar uma grana, né, para ele. É um dinheiro forte aqui. Deixa eu até... Esse acordo vigente, né, de dirigir o Lyon, assim, a indenização que a Igor Holden pode vir a pagar ao Bruno Lage, caso ele não dirija futuramente o Lyon, chega a 2,5 milhões de euros, muita grana ali, cerca de 14 milhões de reais. Então o Bruno Lage está naquela, né? Por isso que ele também saiu pianinho do Botafogo, não fez grandes reclamações, né? Porque ele sabe também
que é bom ele manter uma boa relação com o John Textor. Galera, falando ainda de Textor, de SAF, né? O André Rizek comentou ontem as diferenças entre o Ronaldo à frente do Cruzeiro. A gente sabe que o Ronaldo acaba de vender a SAF, né? Notícia fresca aí dessa semana, a SAF do Cruzeiro revendeu, né? Ele que tinha adquirido, mais ou menos na época que o Textor adquiriu a SAF do Botafogo, revendeu para o Pedrinho BH. Pedrinho BH, que é um empresário, né, mineiro, Pedro Lourenço, conhecido como Pedrinho BH, porque ele é dono da rede de supermercados BH, né, muito forte, obviamente, lá em Belo Horizonte, como diz a sigla, né? E aí o Rizek falou o seguinte, aspas para o Rizek, tá? Pelo menos por enquanto, o Textor se diverte na função, tá? Como acionista majoritário da SAF do Botafogo. Ele gosta, ao contrário do Ronaldo. Ronaldo já era o Ronaldo. Ser dono do Cruzeiro, né, não é algo que muda em nada, né? A fama, né, a popularidade, não mexe em nada no currículo, segundo o Rizek, como personagem do futebol. O John Textor, sim, ele passa a ser uma personalidade como dono do Botafogo, como a Leila, né, Pereira, também passa a ser uma personalidade como, né, a patrocinadora, no caso a Crefisa, e hoje também presidente do Palmeiras. O Textor se diverte, tenho certeza que o Ronaldo claramente não se divertia na função, e a gente lembra que o Ronaldo vinha recebendo duras críticas da torcida do Cruzeiro, né? Teve até um bandeirão recentemente com a imagem do Ronaldo, foi queimado pela torcida do Cruzeiro. Então vocês imaginam como estava estressando, né, o fenômeno, essa relação dele com a torcida cruzeirense. Relembrando, né, quem é mais novo, quem não acompanhou o início da carreira do Ronaldo, ele surge no São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, inclusive o empresário dele era o Jairzinho, na época, e aí ele é negociado para o Cruzeiro, então ele dá os primeiros passos ali, com 16 anos, né? Ele começa a jogar já no futebol profissional e fazendo chover lá no Cruzeiro. Em seguida ele segue os caminhos do Romário e é negociado para o PSV Eindhoven, né? Então foi um início muito parecido, né, com a carreira do Romário lá na Europa, depois, enfim, Barcelona, tudo mais, só que o Ronaldo ainda tem uma carreira mais brilhante ainda, né, em termos de Europa e de seleção brasileira. Acho que aí fica parecido, né? Como é polêmico, né? Sempre quando a gente compara jogadores, épocas, é polêmico, né? Quem que teve a carreira mais brilhante na seleção? Acho que o Romário ficou muito associado, obviamente, né? Claro que tem Copa América, que ele conquista no Maracanã, aquele 2-0 no Uruguai, que é considerado por muitos a melhor atuação do Romário num jogo de seleção brasileira. Mas a Copa de 94, né, o Romário foi o grande protagonista, né? O Ronaldo estava nessa Copa de 94, mas não entra em campo, né? Era um garoto apenas, e depois passa a ser o protagonista do título de 2002, mas em 98 já tinha acontecido aquela história toda. Mas enfim, galera, vamos voltar aqui para o Botafogo. É que seleção brasileira e Botafogo são assuntos que se confundem, né? Por mais que o Ronaldo e o Romário não tenham passado por aqui, mas é legal a gente falar aí desses grandes ídolos, né, do futebol brasileiro, que hoje está difícil, né? A gente tem um grande ídolo aí, de verdade, né? Eu sei que vocês pensaram naquele cara lá que está jogando agora no mundo árabe, mas não dá para a gente dizer, não dá para comparar com Ronaldo e Romário, né? E falando das SAFs, concordo com o Rizek, é exatamente isso. O John Textor, ele curte muito o Botafogo, vibra muito com o Botafogo, né? De fato virou um escolhido, né? E o Ronaldo, para ele, estava sendo uma chatice, um problemão, né? Até a irmã dele recentemente fez uma postagem dizendo que a torcida do Cruzeiro era ingrata com tudo que o Ronaldo fez pelo Cruzeiro. E a gente lembra que o Ronaldo de fato foi importante ali naquele momento que o Cruzeiro não conseguia sair da Série B, né? E conseguiu voltar à Série A, que, como grande clube que é, né, o Cruzeiro não deveria ter saído, né, como o próprio Botafogo. Enfim, gente, o jogo de hoje ainda está com ingressos disponíveis. A informação que a gente tem de venda ainda é da segunda-feira, né? Acho que foi segunda-feira que o Botafogo divulgou 8 mil ingressos. Certamente isso aí já dobrou. Estou imaginando ali talvez chegando a 20 mil ingressos logo mais. A torcida empolgada pelas 4 vitórias seguidas, 3 no Brasileirão e 1 na Libertadores, mas também, claro, também olhando para o bolso, né? Porque por mais que você tenha o camisa 7, não deixa de ser um gasto, né? A menos que você tenha os planos principais, né?
não deixa de ser um gasto, e locomoção, estacionamento, lanche, né? Acaba sendo também um gasto. O torcedor começa aquele momento, como o Botafogo tem feito uma série de jogos no Rio, né? Também dá uma economizada, né? Então, abertura dos portões, como sempre, 2 horas antes, né, do jogo começar. Hoje, com o grande atrativo da camisa sendo vendida nos quiosques lá do Newton Santos, tá? Os setores que estão em funcionamento para hoje, tá? Leste inferior, leste superior e oeste inferior. Acho que só abriria um outro setor se tivesse realmente uma demanda para isso. Até o momento não tem nenhuma informação do tipo, beleza? Galera, ainda falando do clássico de domingo, foi divulgado pelo UOL, né, que bateu recorde de audiência o jogo Flamengo e Botafogo no Maracanã. 80% da participação dos programas esportivos estavam, né, sintonizados na partida, no clássico, né, que o Premier transmitiu, que foi a maior audiência do Premier, tá, em 2024. Então, números aí bem interessantes, né? Que bom, né, que uma grande audiência, tanto de torcedores alvinegros como também rivais, testemunharam mais uma vitória do Fogão. Galera, falando ainda de ingressos, tá? Aí eu já vou me adiantar para a semana que vem. O Botafogo já começou a vender os ingressos para o nosso confronto decisivo contra a LDU, tá? O jogo vai ser 9h30 da noite dessa vez, ficarem atentos, né? Porque o jogo com o aniversário foi 19 horas, hoje é 19 horas, domingo é 18h30, no próximo dia 8 de maio, tá? Quarta-feira, o jogo é 9h30, né? Horário mais tarde. Aí tem a facilidade da galera sair do trabalho e se deslocar para o Newton Santos. Compensação também, a volta no horário, né, ali já próximo da meia-noite, né? Então, Botafogo, vamos lá. Começou ontem, tá? Ao meio-dia, o Plano Glorioso, que é o topo da pirâmide, né, dos planos. Depois, às 18 horas de ontem, o Plano Alvinegro. O meu plano, que é o Plano Preto, tá? Agora, eu não sei se vou conseguir o vídeo às 10 da manhã hoje, foi muito corrido aqui amanhã. Estou gravando aqui já 9 e pouco da manhã, então tem o upload do YouTube, enfim, vou tentar sintetizar para soltar rápido aqui o vídeo. Então, agora, 10 da manhã, o Plano Preto, que é o meu plano. Depois, o Plano Branco amanhã, às 10 horas também. Aí, público geral online, dia 4 de maio, meio-dia. E venda física no dia 6 de maio, às 9 da manhã. Então, também tem tudo aí para a torcida dessa vez ter um público bem maior do que foi aquele entre Botafogo e Universitário. Então, a torcida ainda estava meio desconfiada, né? 2 derrotas na Libertadores. O Botafogo ganhou do Universitário 3-1 e entrou de vez na briga, né? Mas o Botafogo está em último do grupo, mas está ali coladinho, né? 3, 4 e 5 pontos. Então, mais uma vitória em casa, né? O Botafogo ganhando a LDU, a gente pode até terminar ali a rodada até liderando, né, o grupo. Então, um jogo fundamental para depois fazer 2 partidas fora de casa e fechar a fase de grupos, né? Então, fundamental a vitória na próxima quarta-feira. Galera, vamos falar um pouco do jogo agora. Já falei do de hoje, né, um pouquinho. Vou voltar a falar sobre a provável escalação para hoje. Mas vamos falar agora um pouco do jogo de domingo. Aliás, domingo, depois eu vou contar para vocês na segunda-feira. Eu vou ter uma experiência nova no Newton Santos. Estou indo no Camarote Firezone. Se você vai no Camarote Firezone, né, por acaso esbarrar comigo lá, dá aquele alô, vai ser um prazer, né? É sempre legal, assim, quando a galera reconhece, né? Enfim, então vou estar lá no Camarote Firezone, que abre 2h30 da tarde, né? 4 horas antes do jogo, Camarote, né? Open bar, open food. Então não sei se vou chegar 2h30, mas pretendo chegar cedo no domingo. A informação é a seguinte, tá? A Edna Alves, quem lembra da Edna Alves? Todo mundo, né? Que, enfim, arbitrou aquele jogo, né? Apitou aquele jogo Flamengo-Botafogo ano passado com Castro, bateu boca com Castro, não foi bem naquele jogo. Ela vai ser a 4ª árbitra do jogo de domingo, Botafogo e Bahia. E aí vocês podem estar estranhando, né? Mas no último jogo, Flamengo-Botafogo, o Daronco estava ali também com a placa, levantando, também era o 4º árbitro. Então a CBF tem feito isso, de pegar até nomes aí que são conhecidos, né? O Daronco até muito mais do que a própria Edna, né? Um cara com um currículo mais extenso, botando como 4º árbitro.
é curioso, né? É curioso. A Edna, ela não exerce a função, tá? De quarta árbitra desde o dia 4 de junho, meu aniversário, de 2023, quando ela apitou Palmeiras 3, Curitiba 1, tá? Então é exatamente isso, a CBF tem optado por colocar alguns dos seus principais juízes como quarto árbitro, né? É uma novidade aí esse ano, tá? O árbitro do jogo de domingo vai ser da Federação Gaúcha, o Rafael Rodrigo Klein, tá? Que a gente não tem uma lembrança muito boa, né? O único jogo que ele apitou do Botafogo ano passado foi aquele jogo Goiás e Botafogo lá na Serrinha, né? Que ele até marcou um pênalti pro Botafogo. Tô tentando me lembrar aqui, o Tiquinho perdeu aquele pênalti? Acho que sim, né? Acabou 2-1 o jogo. Ou o Tiquinho fez o gol e o Goiás virou, né? Acho que foi isso. Meio que apaguei essa partida da minha cabeça. Foi um dos pouquíssimos jogos, né? Que o Botafogo perdeu no primeiro turno. Dessa vez aí tomara que o Rafael Klein dê sorte ao Botafogo, então ele apitando o jogo de domingo. Estou vendo aqui que o assistente de árbitro de vídeo 2 vai ser o Wilbert Estevam da Silva, de São Paulo. Tem até uma história curiosa, né? Aleatória, totalmente aleatória. Eu conheci o Wilbert uns anos atrás, porque todo mundo sabe o meu envolvimento, né? Tem o canal Sinofilia Digital, com cachorro, tudo, e o Wilbert criava bulldog, assim como eu. Então conheci ele, cara, gente boa, tudo, beleza. Aí um belo dia, numa rede social, eu não cheguei nem a fazer uma crítica, né? Eu só fiz ali um comentário e ele achou que eu tava cornetando ele e, sei lá, o cara parou de falar comigo, mas it is what it is, né? É aquela história, né? O cara que é árbitro, a gente entende, óbvio, né? Ninguém deve ser ofensivo, né? Ainda mais porque eu conhecia o cara pessoalmente, né? Então passou muito longe disso, mas às vezes a pessoa não toma bem ali o comentário, né? Tinha sido, acho que até um jogo do Campeonato Paulista, nem envolvia Botafogo, não me lembro bem, mas então tem essa história aí do Hilbert, ex-criador de Bulldog, depois ele parou de criar a raça. Fatos aleatórios, galera, um fato que não é nada aleatório é que a camisa nova do Botafogo começa a ser vendida agora, a partir das 10 horas. Loja do Barra Shopping, General Severiano, site online, né? Eu estava vendo até o Depp comentando ontem na live dele. Realmente é incompreensível que o Botafogo, até o momento, não tenha outras lojas ponto físico, não só aqui no Rio de Janeiro, como também pelo Brasil, né? Vamos falar primeiro do Rio de Janeiro, beleza. Barra da Tijuca, Barra Shopping, maior shopping do Rio de Janeiro, ok, né? Apesar de eu achar até que é uma loja fisicamente pequena, né? Poderia ser maior, mas beleza. Eu imagino que o aluguel do Barra Shopping deve ser uma fortuna, né? Uma fortuna. E a outra loja, bem maior, a de General Severiano, ok. Pô, mas tem uma galera muito grande aqui do Rio que tem dificuldade de chegar nesses lugares, né? Então, eu não estou pedindo que tenha uma loja do Botafogo em cada esquina, como tem do nosso rival, né, do Flamengo, ou até mesmo Fluminense, Vasco. Por exemplo, aqui no Recreio, aqui perto, né, tem o Shopping Américas, tem loja do Fluminense, tem do Vasco, tem do Flamengo, e nem é um shopping grande o Shopping Américas, é um shopping ali de médio para pequeno porte, né? Mas, quer dizer, tudo bem, já tem loja na Barra, então no Recreio eu vejo que não precisaria ter, num primeiro momento, uma loja do Botafogo, né? Senão estaria só privilegiando uma mesma região, Zona Oeste. Mas poderia ter em Niterói, que eles têm muita torcida em Niterói, poderia ter no interior do estado, talvez, né? Enfim, poderia ter no centro do Rio, foi até uma ideia que o Depp deu também, né? Então parece uma demora grande. E sem falar do restante do Brasil, Brasília, Juiz de Fora, né? Nordeste, Sul do Brasil, né? Aí por aí vai, né? Região Norte, para falar de todas, né? Poderia ter, pelo menos pegar assim, né? Eu imagino que isso esteja nos planos do Botafogo, né? Eu não posso considerar que não esteja nos planos do Botafogo abrir, né? Inclusive porque já foi falado isso no passado, Botafogo Store, né? Em outras localidades, em outras cidades, em outros estados. Mas assim, vejo que está tendo uma demora. Agora, por exemplo, que está todo mundo louco aí com o novo uniforme da Reebok, né? A segunda temporada da Reebok com o Botafogo,
e o GE até publicou, né, o sucesso nos sites internacionais de camisa, 99% elogiando muito, né? Teve um até que botou pendurem no Louvre, né? Se referindo ao museu lá de Paris, né? Uma obra de arte como essa, pendurem no Louvre. Então, assim, tá tendo todo esse burburinho em cima desse lançamento e seria muito legal, inteligente, né, da parte do Botafogo, pega assim, o principal shopping do Recife, sei lá, o Rio Mar, né? O principal shopping em Salvador, em João Pessoa, em São Paulo tem a loja da Reebok, né? Tudo bem, que eu sei que já até a coleção antiga já vendia a camisa do Botafogo lá, mas assim, peguem o principal shopping dessas capitais, do máximo de capitais possível, e façam pelo menos um quiosque da Botafogo Store, né? Que seria uma forma até de rapidamente, porque a gente entende que loja, a do Barra Shopping demorou muitos meses para ficar pronta. Tudo bem que era um conceito, né? Era a primeira loja, né? General Severiano a mesma coisa, a reforma demorou meses, né? De repente um quiosque como é do Newton Santos, o quiosque, para quem nunca viu o quiosque do Newton Santos, é super simples, né? Não tem muita papagaiada, tal. E beleza, entrega o que é fundamental, ter camisas do Botafogo, casacos, short, meião. Aliás, essa será uma surpresa logo mais, né? Como que vai ser o short do Botafogo, como é que vai ser o meião, que cor vai ser o meião, né? Ontem já vazaram algumas imagens do número e da fonte, né? Então até aparece o nome do Luiz Henrique, e os números 7, 8, 9, isso aí parece ser ali tipo um segundo andar, né? Da loja de General Severiano. A foto dá para ver, porque tem um muro dos ídolos em frente. Então vazou aí essa foto, mas como eu disse, só que quando o time entrar em campo logo mais e que a gente vai conseguir ver melhor, ficou visível, não ficou visível, né? As listras estão mantidas, não tem mais aquele quadrado preto nas costas, dá para enxergar bem o número, dá para identificar, o cara quer camisa 11, né? Será que vai dar para ver a camisa 11? Aliás, será que o camisa 11 vai jogar logo mais? Vamos falar logo da escalação. A notícia do GE é que o Arthur Jorge irá com força máxima, tá? Mas só vai ser definido na pré-eleição, principalmente a dúvida é nas laterais, tá? Há uma possibilidade, foi testado, na verdade, no Lonier, né? Tanto o Matheus Ponte na lateral direita, como também o Cuiabano na lateral esquerda. Então seria para poupar o Damian Soares e o Hugo, tá? O resto da equipe a gente deve ter, né, Alter e Bastos novamente na zaga, o John novamente titular, o meio ali com o Gregory e o Marlon também mantidos, né? E o ataque, como a gente sabe, com o Luiz Henrique, Savarino, o Eduardo e o Júnior Santos, tá? Possibilidade sempre também de ter o Jefinho. Agora, o Arthur Jorge precisa rodar. O Botafogo tem um elenco, né? Claro que o Botafogo visualiza esse jogo como muito importante, que é fazer um bom resultado para ir para o Barradão só no dia 21 de maio, no fim do mês, definir a vaga lá em Salvador, né? Então, mas tem que rodar. Foi lembrado também o Yarlen, por exemplo, não jogou ainda com o Arthur Jorge, né? Jogador que vem numa crescente, um jogador ótimo para entrar no segundo tempo e fazer um carnaval ali para cima do Vitória, né? Assim esperamos. Então seria muito interessante que essas peças entrassem para poupar esses jogadores que vêm, né, jogando domingo, quarta, quinta, sábado, né? Uma sequência muito forte. A tendência hoje é que no domingo, aí sim o Arthur Jorge mexa mais na equipe, poupe mais jogadores, já que, apesar do Botafogo defender a liderança, né, e não vai ser um jogo fácil, o Bahia tem uma boa equipe, né, equipe dirigida lá pelo Ceni, né, fez boas contratações, tem também o Cauli, que já estava por lá, né, um jogador que o Botafogo até já quis contratar, enfim, mas o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas, então dá para fazer essa leitura que o Arthur Jorge talvez vá poupar mais jogadores no domingo, né? E depois, como eu falei, quarta-feira, uma decisão contra a LDU. Pessoal, jogo de hoje, quem não for ao jogo, transmissão do Sport TV, transmissão do Premier, deixa eu ver aqui, a equipe do
do Vitória, como eu falei, do Léo Condé, né? O técnico Léo Condé não vem num bom momento. Vai ter o retorno de alguns jogadores, Luiz Adriano, Dudu, Camutanga, voltam após problemas físicos, enquanto o Rodrigo Andrade, Yuri Castilho, Everaldo, Felipe Vieira e Raul Cáceres seguem de fora. Importante, o Janderson pode sim estrear hoje pelo Vitória, tá? E eu não sabia disso, que tinha sido a contratação mais cara da história do Vitória. Será possível essa informação? Eu vou até checar ela. Pelo menos o Fogão Net está garantindo que o Janderson foi a maior contratação da história do Vitória. Tô meio perplexo com essa informação. Então o Janderson pode sim estrear contra o seu ex-clube, contra o Fogão. Tomara que nesse caso não tenha lei do ex, pelo amor de Deus, né? A transmissão Sport TV Premier vai ter a narração do Paulo Andrade, que agora está no grupo Globo, né? Paulo Andrade, que ano passado se meteu numa confusão com a torcida do Botafogo. Vou falar aqui rapidinho, ele foi até no Charla esses dias se explicar, porque não sei se vocês lembram que na primeira rodada do Brasileirão do ano passado, ele na ESPN ainda comentou qual que tinha sido a vitória mais importante dos cariocas na primeira rodada: Flamengo, Fluminense ou Vasco, e sendo que o Botafogo tinha ganho do São Paulo, né, na nossa estreia, 2-1, e ele ignorou. Mas ele foi no Charla, se explicou, comentou ali que foi uma falha dele, né, chegou em cima da hora do programa, acabou que na hora de falar... É normal, galera, que nem aqui, eu tô gravando, não é ao vivo, mas eu faço sem edição, faço, né, diretão aqui o vídeo, então às vezes enganos acontecem, mas ele ficou meio que marcado por isso, mas ele super se desculpou lá no Charla, tá? Eu vi esse corte aí outro dia. Então Paulo Andrade narrando, com comentários do Richardson e da Ana Thaís Matos. Jogo 19 horas, Botafogo estreando na Copa do Brasil, né? Com a arbitragem do experiente árbitro Luiz Flávio de Oliveira. Beleza? Muita sorte pro Fogão. Galera, 27 minutos, deixa o seu like, comenta aí embaixo qual o seu placar aí pro jogo de logo mais, tá? E não deixe de se inscrever no canal, que é muito importante, beleza? Aquele abraço, Fogão pra cima, vamos que vamos!